Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, telespectador mais inteligente do planeta. Seja muito bem-vindo ao Saiba Mais, o seu melhor programa de inclusão social da televisão. Hoje nós vamos falar sobre a vida do surdo, sobre a comunidade surda, sobre a acessibilidade para os surdos. E ao meu lado está a Natália Silva. Ela é maquiadora e youtuber. Vocês vão conferir já já o trabalho dela no YouTube. Coisa linda de ver. Ela é maquiadora, super vaidosa, mas não se engane, ela é noiva. Tire os seus olhinhos de cima dela. Natália, seja muito bem-vinda ao Saiba Mais. Natália já deu as boas-vindas dela. Então vamos bater um papo com ela e começar a conversar para ela contar um pouquinho da vida dela. Natália, já nasceu surda? Sim, nasci surda. E como foi para a sua família aceitar e se adaptar? Seus pais eram surdos também? Não eram surdos? Como é que foi essa integração dentro da sua casa, dentro do lar? Como tudo aconteceu? A minha mãe percebeu que eu nasci surda e o meu irmão batia palma e eu não percebia. Aí o meu irmão foi o primeiro a perceber que eu era surda. Minha mãe ficou muito preocupada comigo, como que eu vou fazer com a escola. Aí numa escola de ouvintes me indicaram para ir para a escola especial para o Neuza Baceto. Aí me levaram para o Neuza Baceto, a primeira pessoa que eu vi foi a Adriane. Eu tinha 7 anos, não sabia nada de sinais, fiquei quieta, né? Aí eu fui aprendendo os sinais aos poucos, fui trocando com os alunos, com os surdos. A minha mãe era a única da minha casa que sabia Libras, né? Infelizmente, ela faleceu, está no céu. E o meu pai e o meu irmão se comunicam bem comigo, né? Fazem gestos, usam expressão facial. Que bonito. Desculpem a minha indelicadeza, a minha falta de atenção. Eu preciso apresentar quem está ao meu lado esquerdo, que é a Adriane. E hoje ela está fazendo o papel... Hoje não, ela é intérprete de Libras e hoje ela veio para o Saiba Mais exclusivamente para fazer esse intermédio, para interpretar a Natália e você poder saber o que a Natália está dizendo. Então, a voz da Natália é a Adriane. E a Adriane interpreta para mim e para você o que a Natália diz. Bom, muito bem, Natália. A Natália contou um pouquinho da vida dela, né? Como é que foi a integração familiar. E a sua mãe, você disse que a sua mãe sabia Libras, mas ela já sabia porque ela sabia Libras ou ela aprendeu Libras por sua causa? Começou por minha causa na escola, no Neuza. Ela começou a aprender com as professoras e também convivia muito comigo. Foi aprendendo aos poucos, fui me comunicando os sinais que eu ia aprendendo, eu ia ensinando para ela. E ela tinha muita paciência e vontade de aprender. Natália, para você foi mais difícil aprender a língua de sinais ou mais difícil se alfabetizar, aprender o português, aprender a ler, a escrever? Mais difícil aprender a ler e escrever. Porque, por exemplo, os sinais é uma coisa natural para mim, é minha primeira língua. E o português é minha segunda língua, igual para o ouvinte. O inglês é a segunda língua do ouvinte, para mim o português é a segunda língua. E você é surda total, não ouve nenhum ruidinho, a música, por exemplo. E uma outra coisa que eu gostaria de saber de você é sobre o implante coclear. Para você não daria certo? Não ouço nada de música. Eu sinto a vibração do tablado, eu sinto a Antes eu era bailarina, eu era do corpo de baile. Que bacana. Dancei 4 anos, até 19 anos, junto com os ouvintes. Era um trabalho de inclusão. Então, ruído não ouve nada, nada. Tá.
Só barulho muito forte, muito alto, sim. Um estrondo. Assobio fino, sim. Um estrondo, por exemplo, né? E aí o implante coclear? Um implante. Não, não quero nada disso. Porque eu respeito os surdos que fazem o implante, mas para mim, Deus me deu, eu sou surda, eu me aceito como eu sou. Desse jeito eu não, Então não quero mudar nada, consigo me comunicar. é por pura opção, então. Porque daria certo. Se quisesse, poderia tentar e poderia tentar fazer. Eu não sei, eu não tenho essa experiência. Né? Tem muitos amigos que usam, mas precisam fazer fono, precisam aprender essa nova língua, né? E ouvindo aos poucos. Porque com o aparelho, o aparelho auditivo, ele aumenta o som. Mas o implante, né, também tem que fazer o trabalho de fono. Antes eu usava aparelho, mas era muito barulho, eu não gostava, eu tirei. Prefiro ser surda. E em relação à leitura labial, ela entende, consegue? Pouco. Se você falar devagar, se você falar rápido, é impossível. Tá bom, muito bem. A Natália tem um lindo trabalho na internet como youtuber. Ela é maquiadora profissional. E antes de falar sobre esse trabalho, a gente vai rodar um VTzinho dela. E olha que interessante, eu escolhi um vídeo dela muito bacana, já voltado para os homens. A gente está falando da Natália, que é mulher, uma mulher vaidosa, vai falar sobre maquiagem, mas essa é uma dica que ela dá para o público masculino. Ela faz isso com o noivo dela e ela faz uma reparação da barba. Dá só uma olhada.
Olha aí que bacana, viram só? A Natália ajuda muita gente aí na internet, no YouTube, dando as dicas de maquiagem. Ela é youtuber profissional, maquiadora profissional. A gente vai falar sobre o trabalho, mais um pouquinho sobre o trabalho dela no próximo bloco. Agora a gente fala mais um pouquinho sobre ela. E no segundo bloco você confere um pouquinho mais da Natália profissionalmente. Natália, voltando a falar um pouquinho mais de você, e como é que é para um surdo? A gente acabou de ver aí no seu vídeo o seu noivo, né? O Lucas. Como é que é para o surdo se relacionar, por exemplo? Surdo só se relaciona com surdo? Daria para um surdo namorar um ouvinte, casar com um ouvinte? Ou vocês são meio que só entre a comunidade surda e não abre muito espaço para as outras pessoas? É mais fácil, né, se relacionar com o surdo? Depende de cada um. Pode ouvinte junto ou 2 surdos. Eu prefiro surdos, porque é mais fácil para se comunicar, né? A química combina perfeitamente. Você acha que por questões de paciência mesmo, de tempo de falar e de ouvir, é mais fácil se relacionar com o surdo que já tem o seu tempo, né? Eu conheço, por exemplo, o meu amigo Vinícius Schaeffer, conheço a noiva dele, né? A menina linda, e ela é ouvinte, e eles se entendem muito bem, né? Ela sabe Libras, eu acho que ela aprendeu Libras por conta dele, mas cada um tem a sua particularidade, né? E você está me dizendo que é mais fácil se relacionar com um surdo, que é surdo igual a você. Eu sou favorável, eu acho que cada um escolhe da maneira que quiser, né? Mas realmente é mais fácil? Menos problemas? Mas parece às vezes que os ouvintes, eles não têm muita atenção com o surdo. Os ouvintes precisam de paciência, né? Como vai se comunicar sempre? Vai escrever ou vai por mensagem, né? Se comunicando por mensagem dá. Já aconteceu? Já se relacionou alguma vez com um ouvinte? Nunca. Nunca. Mas a sua experiência de conversar, porque você está integrada na sociedade de um modo geral, né? Para trabalhar, para estudar, para se relacionar, você vai fazer uma compra, você frequenta o shopping, você sente que as pessoas não têm paciência para te esperar, você falar? Já aconteceu muito no trabalho, quando eu trabalhava numa empresa de avião de viagens. Eu era só a única surda lá. Elas exigiam que eu fizesse tudo igual ao ouvinte, mas eu não sabia, elas não tinham paciência de me explicar, e eu tentava explicar que era diferente. Tenta fazer isso, né? E eu briguei com a chefe, porque eu falava, eu sou surda, me respeita, eu tenho o meu tempo próprio, e muito e-mail, né? E tinha muitas planilhas de Excel, e-mails que eu não sabia fazer, e ela não conseguia me explicar, achava que eu tinha que fazer. Aí eu pedi para o RH, falei que eu era surda, que eu precisava me adaptar. Aí, eu era a única surda lá. Eu já sofri muito, no trabalho, né? Essa é a vida da pessoa com deficiência, não tem jeito, é a briga pela acessibilidade, eu brigo pela guia rebaixada, a Natália briga por mais paciência e mais recursos, áudios, né, de áudios, intérpretes, legendas. Enfim, essa é uma briga eterna que a gente precisa ter e não tem jeito. Vamos para o meu merchandising, dá uma olhada só na minha cadeira de rodas, coisa mais linda do mundo, coisa mais confortável do mundo. E você, qual que é a sua cadeira de rodas? Ainda não tem uma cadeira de rodas bacana? Vai de Vega da Smart, www.smartcr.com.br. Agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua falando com a Natália.
bem, estamos de volta com a linda da Natália. Ela também é bancária, além de maquiadora e youtuber. Mas eu gosto mais de falar do trabalho dela como maquiadora e como youtuber. Antes da gente começar a falar sobre a sua carreira profissional, principalmente como maquiadora e como youtuber, Natália, eu gostaria de te fazer uma pergunta, voltando lá para o primeiro bloco. A gente falou de relacionamento, mas existem outros relacionamentos também, os relacionamentos sociais. Eu com você, por exemplo, nos lugares onde você frequenta, onde você vai, você se sente excluída? Você acha que as pessoas evitam de falar e conversar com você porque você é surda, porque não vão saber como lidar com o seu problema? Você sente isso na pele? Às vezes sim, acontece. Um ouvinte me pergunta, eu falo, eu sou surda. Aí na hora o ouvinte fica... Aí eu falo, pode falar devagar ou escrever. Aí o ouvinte, né, parece que fica pesado, fica nervoso, acha que eu não vou entender, mas eu entendo. No shopping eu me comunico bem. Eu, por exemplo, eu adorei, eu estou adorando a sua presença, a sua companhia aqui no Saiba Mais. Você é uma figura muito simpática, muito querida, eu senti já uma afinidade grande. Mas fora daqui da televisão, por exemplo, sem a Adriane aqui do meu lado como intérprete, como que a gente faria para a gente se comunicar, para a gente conversar? Eu gostaria muito de conversar com você. Na primeira vez, eu vou perceber o seu jeito e nós vamos se comunicar. A gente pode usar o celular também. Isso é interessante, a tecnologia a favor da acessibilidade. Muito bom. A gente vai rodar um VTzinho agora, para vocês conhecerem o trabalho da Natália na internet e depois a gente fala sobre ele. Ela faz um desabafo, na verdade, sobre a acessibilidade. E eu vou ficar bravo com ela depois desse VT, porque ela também às vezes falha. A gente falha, mas ela também falha. Dá uma olhada. Baby.
vocês viram aí a bronca da Natália para quem faz vídeo na internet e não coloca legenda. Mas eu vou expor a minha opinião sobre esse assunto. Eu já peguei vídeos da Natália, lá no canal da Natália, sem legenda. E eu tive curiosidade de saber o que ela estava falando. Mas eu não sei Libras, eu não entendo Libras. Como é que eu fazia? Como é que eu ia fazer para entender o que a Natália estava falando? Então, eu acho que esse assunto é um assunto muito complexo, é difícil. A gente não consegue ter 100% de autonomia e acessibilidade em tudo. A gente precisa focar o nosso público. O público da Natália, por exemplo, é a comunidade surda. Então, a principal linguagem dela vai ser a Libras. O meu público é outro tipo de público. É claro que eu quero abranger e pegar a comunidade surda também. Então, por isso, agora eu tomei a iniciativa de colocar o intérprete de Libras. Mas tudo isso gera trabalho, gera custo. Então, realmente não dá para a gente abranger tudo e a todos, né? Vamos supor que eu quisesse que minha carreira profissional fosse internacional. Aí eu iria ter que inserir legendas em inglês também. Mas como não é o caso, eu, por exemplo, neste momento não preciso disso. Então é complexo falar sobre isso, né, Natália? Não dá para ser mundial, para ser internacional, não dá para ter legenda em inglês, em japonês, em russo. A gente precisa ter o nosso carro-chefe. E depois, se der, a gente complementa. Não é assim? Está de acordo? Concordo com você. Tá bom, então, muito bem, a opinião está exposta. Natália, agora eu queria saber sobre o seu trabalho lá no YouTube. Tem vídeos lindos lá. Qual que é a sua estrutura? Quem edita os seus vídeos? Quem que grava? Quem que cria as vinhetas? Quem faz tudo? É você sozinha? Como é? Faço sozinha, tudo. Eu edito, gravo, vou lá, olho para trás, eu tenho meu noivo que me ajuda, né, com a qualidade, tá sempre comigo, aí eu gravo, faço o fundo, aí quando tá pronto eu vou editando, depois eu ponho a legenda, depois eu ponho música. Como que eu vou pôr música? Eu peço para o meu irmão saber se tá bom, se tá ruim. E eu vou guardando em pastas e vou pondo até fazer o vídeo inteiro. Olha aí que depois legal. eu publico. Mas os surdos vêm mais. Então, por que a legenda? Porque os ouvintes também queriam saber, né? E os ouvintes também tinham curiosidade e me pediram para pôr a legenda. Foi uma solicitação dos ouvintes. Quando você começou, você imaginava esse sucesso todo? Não imaginava, mas eu sabia que muitos ouvintes, né? Eu já sentia que por causa do curso de maquiagem, muitos ouvintes me solicitavam para fazer e já queriam que eu explicasse. Mas a maioria é surdo mesmo. O meu público, a maioria são surdos. Muito bem, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso programa. Agora, bem rapidinho, o nosso quadro na inversão. Eu gostaria agora que a Natália me fizesse uma pergunta de qualquer tipo sobre as pessoas com deficiência, sobre minha carreira profissional, sobre o que ela quiser. Vai rodar a vinheta e a pergunta é sua. Qualquer pergunta, Natália. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Você nasceu deficiente? Não, eu não nasci deficiente. Eu sofri um acidente de carro já há 18 anos. Eu tenho uma lesão medular. Fraturei a quinta e a sexta vértebra da coluna cervical. Muito bem, Natália, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Deixe as suas considerações finais. Muito obrigado, você é uma graça, uma simpatia. Foi muito bom ter você aqui no Saiba Mais. Obrigada. Muito bem, então eu vou deixar os contatos da Natália aí para você. Ela tem um site exclusivo dela,
é o Natália, e o Natália tem um H no meio, nataliasilva.com. Fala com ela também pelo e-mail, ela promete que responde a todos. maquiadora@hotmail.com. Contrate a sua maquiagem que ela vai até a sua casa. O Saiba Mais você já sabe onde encontrar. Nas redes sociais, Saiba Mais na TV, você nos encontra e fala com a gente. E cadeira de rodas, eu falo, cadeira de rodas é Smart. Eu tenho uma Vega e vou de Vega. E você? Confira a sua, adquira a sua. www.smartcr.com.br ou então pelo e-mail atendimento@smartcr.com.br ou ainda pelo telefone prefixo 62 3288 5741. Vai de Smart e eu te encontro no próximo programa. Até lá, tchau!